Alô, pessoal. Eu estava aqui conversando com o Carlos Nadalim e ele me perguntou assim, se eu tinha algumas propostas para a educação, para um possível governo Bolsonaro. Eu falei, bom, eu já dei alguns palpites aqui e ali, mas ainda falta dizer, acho que é essencial. Nessa hora em que há a perspectiva de um novo governo, um governo em que o povo vai, pela primeira vez em 50 ou 60 anos, vai poder confiar, começam a aparecer, evidentemente, as propostas educacionais e aparecem as fórmulas mágicas. Entre essas se destacam duas: colocar escolas militares em cada esquina e a outra é universalizar o homeschooling. Isso tudo é uma bobagem, porque o erro essencial é a ideia de que o governo federal tem que educar a nação. Essa é uma ideia comunofascista que entrou na cabeça do brasileiro no tempo do Getúlio Vargas e não saiu até agora. O governo não tem que educar ninguém, minha gente, é a sociedade que tem que se educar a si mesma. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Por que só meia dúzia de gênios iluminados vão ter ideia certa e dizem, olha, o programa educacional tem que ser esse aqui? Então vem essa ideia idiota que aqui nos Estados Unidos até o Obama tentou adotar aqui o Common Core. Todo mundo sabe que isso é suicídio, que isso é comunismo, que isso é fascismo. E nós temos que acabar com isso, porra. Não é possível que em 200 milhões de pessoas não haja um número suficiente de pessoas com capacidade criativa na esfera educacional para inventar milhares de estratégias diferentes e testá-las nas suas condições locais, com pessoas que eles conhecem. Eu fui educado num negócio que se chamava Escola Paroquial. Era uma escola excelente, mantida pela Igreja Católica, Escola Nossa Senhora da Paz. Guardo excelentes recordações de lá. A escola era totalmente independente, nós pagávamos uma mixaria, a escola era mantida pela igreja. Ora, se a escola pode ser mantida pela igreja, por que não pode ser mantida por um clube? Por um clube de futebol, por um clube de basquetebol? Por que não pode ser mantida por uma paróquia? Por que não pode ser mantida por uma igreja protestante? Por que não pode ser mantida pelo Rotary Club? Por que não pode ser mantida pelo Lions Club? Por qualquer clube que seja? Por que não pode se criar um sistema de fundações em que pessoas, vamos dizer, ricas, beneméritas, subsidiem essas escolas? Por que tem que ser tudo através do governo central, meu Deus do céu? Ou mesmo dos governos estaduais? Nós temos aqui desregulamentar a educação e resumir o papel do governo ao papel de selecionador. É o que faz os testes e aprova ou não aprova. E o teste tem que ser, vamos dizer, com uma matéria curricular mínima. Digamos assim, que eles são aqui os 3 R's. Né? Ler, escrever e fazer conta. Vamos supor isso para a educação primária. A educação secundária pode ter algo mais, evidentemente. Mas nós temos que parar de apostar no governo, parar de apostar nas fórmulas mágicas e deixar que a nação cuide de si mesma. Qualquer outra proposta que seja aprovada e que seja baseada na ideia de que o governo federal é o grande educador, eu vou combater até a morte. E olha, eu sei o que eu estou dizendo, porque é o seguinte, eu sei educar pessoas. Milhares de pessoas já passaram pelo meu curso, todas elas se tornaram mais inteligentes, mais cultas, mais produtivas. Não tem um que diga comigo não funcionou, entrei inteligente e saí burro. Não tem nenhum, tá certo? Então, eu sou um educador, eu sei o que eu estou fazendo. Não há ninguém no Brasil, exceto o Carlos Nadalim, na esfera da educação infantil, que possa dizer assim, eu também tenho uma proposta igual, eu também eduquei 1 milhão de pessoas. Você não educou ninguém, não educou nem a si mesmo. Sobretudo o seguinte, se vier com a ideia mágica das escolas militares, eu digo o seguinte, as escolas militares são de fato melhores que as outras, mas estão abaixo de qualquer ginásio vagabundo aqui dos Estados Unidos. E eu sei também, pelos frutos conhecereis. Eu dei aula em escola militar, eu conheço militar profundamente, falei durante toda a década de 90, passei a década de 90 toda dando aula para milico, tá certo? E sei que o nível intelectual deles ainda é muito baixo. Se não fosse baixo, não teriam sido feitos de trouxa por esses vagabundos gramscianos. Porque na época eles nem sabiam quem era Antônio Gramsci, nem queriam saber. Também não teriam aceitado jamais essa ideia, vamos dizer, espúria do Ministério da Defesa. Eu na época combati essa ideia com todas as armas que eu tinha, não fui ouvido. Eu disse, vocês fazem isso, vocês vão acabar batendo continência para comunista. Já teve 2 ministros comunistas e os generais tudo lá, sim senhor, sim senhor. Uma coisa absolutamente ridícula, previsível para quem tem QI. Tá certo? Mas o pessoal substituiu o QI pelo ufanismo, né? Eu já estou com o saco cheio desse ufanismo militar. Os militares têm as suas virtudes, eu mesmo já escrevi que o único lugar onde encontrei patriotismo verdadeiro foi entre os militares. Mas isso não quer dizer que sejam pessoas cultas,
que estejam capacitadas para entender o estado do mundo hoje, para traçar uma estratégia para o Brasil, não estão qualificados para isso. Precisam aprender muito, precisam estudar muito. Então, eles não têm a fórmula mágica em matéria de educação. Aliás, não tem a fórmula mágica em matéria de nada. Tem que ser humildes e aprender. E a primeira coisa que eles têm que fazer é fazer uma revisão de tudo o que fizeram durante os 20 anos que governaram esse país. Porque toda a gente vê eles se gabando. Não, nós somos os melhores em guerra na selva. Falei, e onde tem guerra na selva, meu Deus do céu? Enquanto eles estavam fazendo guerra na selva, né, combatendo tatu, bola e macaco, tá certo? Nas cidades, o pessoal comunista estava fazendo ocupação de espaço e dominando o país. E eles não perceberam nada, por mais que eu avisasse. Tá certo? Então, eu não os considero qualificados para dirigir o país sob esse aspecto. Mas, se aprenderem, se forem humildes, se fizerem uma revisão, podem fazer uma grande contribuição, porque são pessoas de muito boa intenção e pessoas muito honestas. E eu acho que não há, vamos dizer, outro grupo social no Brasil onde você encontra tantas pessoas patriotas e honestas como esses militares. Então, reconheço os méritos, tá certo? Mas não vou idealizar ninguém, não vou sair com o ufanismo idiota. Sobretudo na esfera da educação, eles não têm a solução. E mais ainda, ninguém tem a solução. Você vê, os Estados Unidos tiveram, durante quase 100 anos, a melhor educação do mundo. Por quê? Porque não tinha regulamento e não tinha Ministério da Educação, meu Deus do céu. Daí chegou o governo Carter, criou o Ministério da Educação, daí, mergulho para baixo. Está piorando cada vez mais. Não chegou ainda no nível brasileiro, que é o pior do mundo, sem dúvida. O Brasil tem a pior educação do mundo, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Isso é testado anualmente nos testes do PISA, os testes internacionais. Os nossos alunos tiram sistematicamente os últimos lugares. E teve até um ano que o ministro da Educação, seu Paulo não sei das quantas, ainda falou assim, poderia ter sido pior. Eu digo, como é que o sujeito fala isso? Esse aqui no outro ministro da Educação, né, que escreve cabeçalho em vez de cabeçalho, esse é bando de analfabeto, meu Deus do céu. Como é que você pode conceber um lugar abaixo do último? Você tem aqui o último e agora você tem aqui embaixo tem o Brasil. Né? Como é que o cara fala uma coisa dessa e continua no ministério, meu Deus? Por mim, todos os ministros da Educação dos últimos 60 anos deveriam ser todos enforcados. Certo? Essa é brincadeira, evidentemente. Né? Mas, hoje em dia, você não pode fazer a piada que todo mundo... ele quer matar, ele quer fazer o genocídio dos ministros da Educação. Né? Então, você vê, os militares não têm nível para isso, nenhuma comunidade tem nível para isso. Você pode encontrar indivíduos qualificados. Esses indivíduos qualificados, eles têm a chance, têm que ter a chance de poder colocar em prática a sua criatividade, os seus projetos, que sejam milhares, que nós temos que deixar, temos que usar o negócio do Mao Tse Tung, que 1000 flores desabrochem. Pela primeira vez, o Brasil tem que ter uma chance de se educar a si mesmo. É só isso que eu aprovo, é só isso que eu estou propondo. Eu não tenho solução mágica e ninguém tem, tá certo? Até a próxima, obrigado.